Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o terceiro vídeo da série sobre teoria de conjuntos. Muito bem, então nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre os axiomas da extensão e do vazio, alguns teoremas sobre o conjunto vazio e a relação de inclusão. Bom, com relação aos axiomas, em geral a gente tem três tipos de axiomas. A gente tem axiomas que garantem a existência de certos conjuntos específicos, por exemplo, o axioma do vazio e o axioma do infinito. Então, esses axiomas postulam a existência de determinados conjuntos. A gente vai ter também axiomas que nos permitem construir novos conjuntos, por exemplo, o axioma do par, o axioma da união, o axioma das partes e assim por diante. Então, dada a existência de um certo conjunto, a gente pode usar esses axiomas para construir novos conjuntos a partir daqueles existentes. E a gente tem também axiomas que dizem respeito ao comportamento dos conjuntos. Então, por exemplo, os axiomas da regularidade e o axioma da extensão. Muito bem, então o axioma da extensão diz basicamente o seguinte: se dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos, então eles são iguais. Então, em símbolos, para todo A, para todo B, a gente tem se para todo x, x pertence a A, se somente se x pertence a B, então A é igual a B. Um exemplo: esses três conjuntos, o conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto B, 3, 1, 2, e o conjunto C, 1, 1, 2, 3, 3, 3, são todos iguais de acordo com o axioma da extensão. Pegue, por exemplo, o A e o B. Todo elemento de A é elemento de B. Então a gente tem o 1 também é um elemento de B, o 2 também é um elemento de B e o 3 também é um elemento de B. E da mesma maneira a gente tem que todo elemento de B é um elemento de A. Então a gente cumpre o requisito dessa fórmula. Então todo x que pertence a A pertence a B. E todo x que pertence a B pertence a A. Então A é igual a B. Agora o axioma do vazio diz o seguinte: existe um conjunto que não possui elementos. Então, em símbolos, existe um y tal que para todo x, x não pertence a y. Uma pequena observação: mais para frente a gente vai verificar que esse axioma, na verdade, ele é redundante, né? Ele é dispensável, ou seja, a gente vai ter um outro axioma que permite que a gente afirme a existência de um conjunto que não possui elementos, o que torna esse axioma dispensável. Só que num primeiro momento a gente vai usar esse axioma porque ele já nos permite afirmar que existe um certo conjunto. Então a gente já tem, digamos assim, um objeto da nossa teoria para a gente trabalhar. Geralmente a gente usa esse símbolo, né, o símbolo do O cortado, para denotar o conjunto vazio. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que assegurar que primeiro exista um conjunto com tal propriedade. É claro que a existência desse conjunto a gente vai provar axiomaticamente, né? A existência do conjunto vazio é dada axiomaticamente. Só que a gente tem que verificar também que esse conjunto é único, né? Porque a gente não pode atribuir um símbolo, né? Na verdade o mesmo símbolo, para duas coisas
distintas. Então vamos ao primeiro teorema. Teorema 1. Existe um único conjunto vazio. Então, demonstração bastante simples. Primeiro, a existência garantida pelo axioma do vazio. Agora a gente vai provar a unicidade. Então vamos supor que existam dois conjuntos x e y diferentes e ambos vazios. Então, pelo axioma da extensão, x e y são diferentes, então deve existir um elemento z tal que esse z pertence a x, mas ele não pertence a y, ou ao contrário, z pertence a y, mas z não pertence a x. Então, pelo axioma da extensão, x e y são diferentes e eles precisam ter um elemento tal que o outro não possua. Então, é basicamente isso. Só o que acontece, em qualquer um dos dois casos, a gente tem uma contradição com o fato de que a gente supôs que x e y são vazios. Então, a nossa hipótese de que existam conjuntos vazios x e y diferentes, ela está errada. Na verdade, x é igual a y e a gente tem apenas um único conjunto vazio. Então vamos falar um pouco sobre a relação de inclusão. Definição: a gente diz que um conjunto x está contido em y e a gente escreve dessa maneira: x está contido em y se todo elemento de x é um elemento de y. Então veja, x está contido em y se e somente se para todo z. Z pertence a x, implica que z pertence a y. Então, todo elemento de x é um elemento de y. Então, por meio dessa notação, a gente pode reescrever o axioma da extensão. Então, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Uma outra notação que a gente pode encontrar é essa daqui. X está contido em y. Só que esse símbolo, no nosso caso aqui, ele está dizendo que x é um subconjunto próprio de y. Ou seja, x está contido em y e x é diferente de y. Então a gente introduz esse símbolo para dizer que x está contido em y propriamente, como uma abreviação dessa outra fórmula maior. X está contido em y e o x é diferente de y. Então, nesse caso, y possui um elemento que x não possui. Um teorema interessante: o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, veja, para todo x, o vazio está contido em x. Então, um conjunto vazio está contido em qualquer conjunto x. Então, a demonstração é o seguinte: vamos supor que exista um objeto x tal que o vazio não esteja contido em x. Então, o que vai acontecer? Como o vazio não está contido em x, significa que existe um objeto y tal que y pertence a vazio, mas y não pertence a x. Então, isso quer dizer que um conjunto não está contido no outro. Significa que o primeiro conjunto possui um elemento que não é elemento daquele outro segundo conjunto. Então, se existe um conjunto tal que vazio não esteja contido nele, é porque existe um elemento, que eu chamei ali de y, que pertence ao conjunto vazio, mas não pertence a x. Só que acontece, a gente sabe que nenhum elemento pertence ao conjunto vazio. Então, dizer que existe um y, tal que y pertence a vazio, mas não pertence a x, contradiz a própria definição de conjunto vazio. Portanto, a nossa hipótese é falsa, Ou seja, não é possível que exista um conjunto tal que o vazio não esteja contido nesse conjunto. Pequena observação:
sobre a relação de inclusão. A gente sabe que é bastante frisado, principalmente nas escolas, né, de ensino médio, que a relação de inclusão se aplica apenas entre conjuntos, enquanto que a relação de pertinência se aplica entre elementos e conjuntos. Só que isso é colocado de forma imprecisa, porque, pelo que eu mostrei aqui para vocês, comentei que todos os objetos da nossa teoria são conjuntos. Então, tanto nas expressões x pertence a y e x está contido em y, tanto x quanto y são conjuntos. Nesse caso aqui do x pertence a y, eu chamo x de elemento apenas por conveniência. Mas, na verdade, como eu disse anteriormente, todos os objetos da nossa teoria são conjuntos. Em outro caso é que a gente sabe que podem existir conjuntos cujos elementos são conjuntos também. Vamos ver um exemplo, né? Vamos supor que exista um conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio. Então observe o seguinte: a gente tem que o vazio pertence a esse conjunto. Por quê? Porque o vazio é um elemento desse conjunto. Mas por outro lado, a gente viu naquele teorema anterior que o conjunto vazio está contido nesse conjunto. Por quê? Porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então esse é um exemplo para mostrar para vocês que os símbolos de pertinência e de inclusão se aplicam a conjuntos, simplesmente. Bom, então, por enquanto é isso. Falei um pouco sobre os axiomas da extensão e do vazio. Lembrando que se você quiser fazer o download dos slides dessa apresentação, eu vou deixar o link na descrição. E você pode acessar também diretamente o site numeroimaginário.com.br.